Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma segunda-feira, mais um programa Conectados com Cristo. E eu tenho certeza que esse programa vai edificar a tua fé. Teremos um grande testemunho aqui, testemunho de livramento. O Deus do livramento se manifestando. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Fique comigo até o final, não me deixa sozinha. Vem comigo dando glória. Quero te convidar, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe. Manda mensagem, ok? Vem comigo, não me deixa sozinho, ok? Antes de iniciarmos, aliás, já iniciamos, né? Quero deixar para você uma mensagem para o teu coração que se encontra lá em Eclesiastes 11, que diz assim: lançando o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Havia um costume que se lançava semente no Rio Nilo em tempos das cheias. E depois que o rio secava, depois que ele descia, depois que ele baixava, aquelas sementes, elas produziam. O que eu quero te dizer é que no momento da tempestade, no momento da luta, no momento da provação, lance sobre as águas o teu pão. Lance a tua oração, lance a palavra profética. Talvez você não esteja vendo nada enquanto você esteja lançando, mas espere o tempo do Senhor. Em Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. No tempo da luta, lance a semente e eu tenho certeza que depois tu verás o fruto. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, queremos te agradecer. Queremos enaltecer o teu nome. Queremos glorificar a tua majestade. Te pedimos, Senhor, continua conosco. Seja conosco nesse programa. Senhor, que o Senhor continue sentado nesta mesa. Que o Senhor continue no centro deste programa. Que vidas venham ser alcançadas. Usa-nos para a glória do teu nome. Que possamos desaparecer para que só a tua glória venha aparecer. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Desde já eu quero agradecer, Nádia, por aceitar o convite. Quero agradecer por você estar sentada aqui. Amém, o prazer é todo meu. Espero que você se sinta muito à vontade e que o Senhor possa te usar, que você seja boca profética. Aleluia. Nessa noite, nesse dia, nessa manhã, o horário que você esteja assistindo, que você possa ser boca profética para quem Amém. Está nos assistindo hoje. Amém? E eu já começo perguntando, quem é Nádia Naira? Quem é Nádia Naira? Eu costumo dizer que eu sou um milagre vivo do Senhor, né? Desde quando eu era pequenininha. O meu testemunho, ele não vem só baseado de um que aconteceu há pouco tempo. Ele é longo, né? Mas se for de contar, vai ficar muito tempo aqui. Mas creio que vai ter outras oportunidades, se Deus quiser. Então, eu sou uma missionária, né, da Casa do Senhor. Venho de uma família muito simples. Venho de uma mãe muito guerreira, porque minha mãe foi uma mulher muito guerreira, né? E ela deu a vida dela toda para poder criar eu e meus irmãos. E hoje eu sou essa mulher usada por Deus, não só como um testemunho lindo, mas como uma mãe guerreira também, como a minha mãe foi. Então eu digo, né, costumo dizer também que o meu nome, ele vem de uma linhagem muito difícil, mas também muito objetiva, né? Porque quando a minha mãe, ela fez isso, né, ter me dado esse nome a qual ela, né, costumava dizer, ela falava para mim que era porque ela sabia que eu ia ser uma pessoa que poderia fazer coisas grandes. E como a missionária da Casa do Senhor, hoje eu posso dizer que eu sobrevivi muita coisa, sabe? E hoje, com esse testemunho que
eu vou contar para vocês. Eu posso dizer que eu tô aqui pela misericórdia do Pai, pelo amor dele, pela bondade dele, sabe? E também pelo chamado dele. Então, essa sou eu. Sou uma pessoa que corre atrás, sabe? Para não só dar o de melhor para os meus filhos, mas também para fazer o de melhor para o meu pai. Que se não fosse por ele, creio que eu não estaria aqui. Amém. Né? Amém, glória a Deus. Como foi a sua infância? Olha, missionária, não vou dizer para você que a minha infância foi muito difícil, mas foi uma infância bem, sabe? Porque assim, hoje eu não tenho mais meu pai, não tenho minha mãe, não tenho, sabe, minha avó. Mas se eu te contar como foi a minha infância, foi uma infância ótima, boa, mas também foi uma infância muito dolorosa em relação de ter perdido minha mãe cedo, ter perdido meu pai cedo, de ter engravidado cedo, né? Porque eu engravidei com 15 anos, tive com 16, então eu não tive uma juventude a qual poderia ter. Tive que criar maturidade muito rápido, eu tive que criar responsabilidade muito rápido, né? E com a perda da minha mãe, eu também tive que ajudar a terminar de criar os meus irmãos que também eram menores de idade. Então, assim, eu tive... Como a minha mãe foi uma mulher, assim, muito doente, né? Porque, infelizmente, minha mãe, ela passou mais a vida dela toda em um hospital do que comigo e com meus irmãos. Eu tive ela por pouco tempo. Então, eu digo que a minha infância, ela foi dolorosa nessa situação, sabe? Mas tenho memórias muito boas, assim, da minha infância. Graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada para mim e para meus irmãos, sabe? E tivemos saúde perfeita. Nós nunca foi de ser um filho que vivia em hospitais. A única coisa que aconteceu na minha vida foi que com 2 anos, a minha mãe fala que eu quase, né, vim a óbito porque os médicos desenganaram, né, falaram que era para minha mãe me levar para casa, porque eu ia morrer em casa, que não tinha cura pelo aquilo que eu estava acontecendo comigo. Mas eu digo que aquele momento ali foi para que a minha mãe pudesse voltar para Cristo, né? Porque naquela época, a qual eu tive muito mal, com 2 anos de idade, um verme perfurou meu estômago. É um grande testemunho também. Um verme perfurou meu estômago e ali os médicos não sabiam o que era, porque naquela época não tinha, né, a medicina que temos hoje. E eles não sabiam encontrar a cura para mim naquele momento. Minha mãe desesperada, porque o médico mandou ela me levar para casa, ela me levou para a igreja, a Deus e Amor, a qual eu sou nascida e criada desde berço no evangelho, na igreja Deus e Amor. E ali, uma das irmãs da igreja, Deus usou uma daquelas irmãs, revelou a ela o que estava acontecendo na minha vida. E falou para minha mãe que a obra de feitiçaria que fizeram para minha mãe caiu em mim. E ali foi onde que Deus revelou, falando para minha mãe me levar de volta e mostrou a ela a clínica, né, de saúde qual iria me tratar. E ali a minha mãe foi e me levou. Chegando lá, uma doutora chamada Mary, a qual eu sou muito grata até hoje por ela, né? Existiu na minha vida. Aquela mulher, ela me ajudou muito abaixo de Cristo, sabe? Ela cuidou de mim até os 12 anos de idade. Glória a Deus. E ali eu consegui, sabe? Deus mostrou para minha mãe quem era Ele na minha vida. E graças a Deus até hoje, eu não sei o que é parar em um hospital com doenças. Então, assim, a minha infância foi uma infância desse jeito. Mas eu digo que eu tenho memórias boas da minha infância. Tenho memórias que eu passei com meu pai, da gente na quinta. Tenho memórias que estava eu, minha mãe, minha família toda reunida. Sinto muita falta, mas eu posso dizer que a minha mãe hoje está em Cristo, sabe? Porque ela sofreu muito.
muito. Às vezes a gente não entende, né? Porque perdemos as outras pessoas tão cedo. Mas através dessa perda da minha mãe, eu ganhei uma filha linda. Deus, ele não tira algo de você para você ficar sofrendo. Ele não tira. Ele faz você sofrer naquele momento para você criar maturidade e responsabilidade. Porque quando a minha mãe faleceu, na outra semana eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha. Então foi assim, foi algo que o Senhor, ele me tirou de um... Não é que ele não me tirou, que eu creio que não me tirou. Ele me recompensou, sabe? Ele me recompensou, ele me deu uma filha linda, né? A minha filha Tailane. A mesma coisa Deus fez na minha vida quando eu perdi o meu pai, que eu perdi meu pai primeiro do que minha mãe. Na semana que eu perdi meu pai, eu tinha terminado de ganhar minha filha Milene. E da mesma forma foi com a minha avó. Eu perdi minha avó, Deus foi lá e me deu meu filho Brian. Então, assim, o que eu perdia, Deus me recompensava com a vida dos meus filhos. E eu sou muito grata. E a minha infância foi uma infância muito boa. Fora, né, as outras coisas que eu passei ruim. Mas eu creio que é para poder contar esse testemunho lindo. Deus não faz nada sem que a gente... assim, não que a gente mereça, né? Mas que a gente aguente, né? Ele nos dá a prova conforme a gente aguenta. E eu aguentei. Creio que vai vir outra sim, mas vou aguentar também, porque estando com ele é a melhor coisa. Amém. E você falou que você teve filho muito novo, né? Seus filhos muito novo. A primeira foi com 15 anos? Então, a primeira eu engravidei com 15, tive com 16. Com 15 A segunda, se eu não me engano, foi com 19 para 20. Como foi lidar com a perda do seu pai, né? Você estava em luto. E criar a sua filha. Você ainda tinha sua mãe. Mas você fala que a sua mãe, ela estava num período, um processo muito difícil. De enfermidade, como era lidar com isso? Lidar em ser mãe, lidar com o luto e lidar em cuidar da sua mãe, ser uma filha que cuidava de uma mãe enferma. Como era isso para você? Missionária, eu por ser a filha mais velha, né, que eu era a filha mais velha, confesso para você que não foi fácil, porque... Desde os meus 7 anos, eu não sabia, mas Deus, ele já me dava muitos sonhos, sabe? Revelações e sonhos. E quando eu tive um sonho com meu pai indo embora, na mesma noite que ele faleceu, né, Deus, ele me mostrou meu pai indo embora. E quando eu acordei, a minha filha tinha, se eu não me engano, dias de nascida. E como foi cesariana, eu não pude ir no enterro do meu pai. Sabe, foi um momento muito doloroso para mim, porque eu não pude dar aquele adeus, eu não pude ter aquele momento de despedida com ele. E com a minha filha recém-nascida foi pior ainda, porque eu confesso que naquele momento eu não tive o meu luto. Não deu, porque se eu vivesse no meu luto, eu não teria forças para cuidar da minha filha. Sim. E a minha mãe também doente, com meus irmãos também de menores. Foi tudo muito difícil, muito difícil. Mas assim, a força vem da onde que a gente menos espera, né? Deus, ele nos traz a força, ele nos ajuda no momento que a gente precisa, o alívio, sabe? E naquele dia, quando o meu tio chegou dentro da minha casa, a qual o meu pai faleceu no dia do aniversário do meu tio, e um mês depois... eu perdi também esse meu tio no dia do aniversário do meu pai. Então, o ano de 2010, foi um ano muito difícil para mim. Um ano muito difícil para minha família, um ano muito difícil para minha parentela, assim, sabe? Para minha mãe, para minha avó, porque o meu pai morreu em março, né, no dia do aniversário do meu tio, e em abril, o meu tio morreu no dia do aniversário do meu pai, junto com a família dele. Que foi uma pequena tragédia que aconteceu no ano de 2010.
no morro, né, onde que eu morava, o Morro dos Macacos. Tem até isso também em rede social, que uma chuva forte caiu, sabe? Fez a casa, a casa do meu tio caiu em cima dele, em cima das minhas primas, em cima da minha tia. Foi embora todo mundo, sabe? Então foi um ano muito difícil. Com a minha filha nova, com a minha mãe doente, sabe? Minha avó já idosa, meus irmãos de menores. Mas assim, Deus, ele nos sustentou, sabe? Depois de 3 anos foi onde que a minha mãe faleceu. Só que depois desses 3, 4 anos quase, que a minha mãe faleceu, eu ganhei a minha filha, a minha segunda filha. Então, assim, eu digo que Deus, ele sabe o que faz, porque se a minha mãe, eu acho, estivesse aí, eu não teria lutado pelo meu casamento, sabe? Eu não teria buscado a Deus da maneira que eu busco hoje. Que eu tento, né? Porque ninguém é perfeito. Mas eu tento, porque às vezes a gente deixa, como eu tinha dito pra você, né? Às vezes a gente se relaxa, a gente deixa levar. Então, quando vem uma tempestade forte, a gente logo quer correr pros braços, né? Da nossa mãe, procurar um abrigo, procurar quem possa nos ajudar. Então, assim, creio eu que se a minha mãe estivesse aí hoje, eu não estaria aqui. Essa é a verdade, porque eu teria corrido para debaixo dos braços dela. Eu não teria corrido para debaixo dos braços do meu Deus. Eu não teria buscado o meu Deus do jeito que eu busco. Não teria pedido a Ele a força que Ele me deu. Porque quando a gente tem a nossa mãe perto, a gente corre e pede ajuda aos nossos pais, né? Às nossas mães. Mas eu sou muito feliz hoje. Agradeço a Deus, sabe, por tudo que Ele tem feito. Não me arrependo de nada que eu vivi, porque até então Deus, ele tem me mostrado muitas coisas, tem feito muitas coisas na minha vida. Antes de acontecer algo, Ele sempre me mostra. Então, assim, eu só tenho que agradecer, sabe, missionário? Só agradecer. Foi um momento difícil, não foi fácil. Perder quem eu amava não foi fácil. Perder ainda não tá sendo fácil. Porque a maioria das pessoas acha que viver em depressão, em crise de ansiedade é algo normal. Não é, porque quando eu perdi minha mãe eu fiquei, tá? Eu fiquei em depressão, eu me tranquei, tive que tomar remédio controlado, tive que viver o meu luto de uma forma totalmente diferente, porque quando eu perdi minha mãe, eu morava eu não estava morando em Vila Isabel mais, eu estava morando em Santa Cruz. E em Santa Cruz eu não tenho parentesco direito, só tenho um primo, a qual hoje é um pastor, grande pastor, um pastor Júlio. E eu só tinha ele, mas naquele momento eu não podia me correr a ele, sabe? Eu não podia ir até ele. Então eu tive que me isolar, ficar dentro do meu cantinho com as minhas filhas pequenas, sabe? Com a minha filha com 5 anos, a minha outra ia fazer trancada dentro de casa, tomando um remédio controlado, com meu esposo, que também no momento não era cristão. Uhum. Não entendia o meu lado. Então, assim, foi muito difícil. Mas hoje, Deus, ele me curou da depressão, Glória graças a Deus. Deus me ensinou a controlar minha crise de ansiedade. Me mostrou como controlar ela. Porque é difícil de alguém, né, hoje em dia, conseguir controlar esse sentimento. Uhum. E, assim, eu só tenho mesmo que agradecer, sabe? Que agradecer. É só isso. Você falou que, muito nova, você cuidou também dos seus irmãos. Sim. São quantos? 2. 2 irmãos. 2. E eles tinham que idade nessa época? Então, na época que a minha mãe faleceu, porque assim, a minha mãe, ela faleceu, a minha irmã fez 15 anos, em setembro, né? Assim que minha irmã fez 15 anos, minha mãe faleceu dia 3 de novembro, faltando 20 dias pro meu aniversário. Uhum. Eu iria completar 19 anos.
Então, por mais que a minha irmã não era tão nova, né? Mas ela era de menor. E naquela época, como não tinha o que a gente tem hoje, a praticidade, não tinha o trabalho jovem aprendiz, a minha irmã não podia se manter sozinha. Como não tinha o meu pai também do lado, né? Meus irmãos, eles ficaram com a minha avó naquele momento. Porque minha avó veio falecer 5 anos depois da minha mãe. Mas, assim, eu saía todos os dias de Santa Cruz para ir para Vila Isabel. Quando não eram os dias todos, era toda semana, todo final de semana. E ali eu tinha que ir lá ver eles, cuidar deles, ver se precisava de alguma coisa. Teve um momento da minha vida que eu tive que deixar minha filha com 1 mês de idade, a minha segunda, com uma outra pessoa para me trabalhar, para me conseguir comprar roupa de Natal, de Ano Novo para meus irmãos. Porque quem costumava fazer isso era minha mãe. E como minha mãe não estava ali mais no momento, eu tinha que fazer para minha irmã, tinha que fazer para o meu irmão. Então, assim, correr atrás da aposentadoria, morte também da minha mãe para eles. E aquilo tudo para mim foi um pouco difícil porque eu não tinha só mais uma filha, eu tinha 2, né? Então a responsabilidade estava em dobro. Ainda com meus outros 2 irmãos ficou, né, mais difícil ainda. Mas assim, eles hoje, graças a Deus, a minha irmã tem a família dela. Glória a Deus. Né, a minha irmã, meu irmão tá tendo a família dele também, vai nascer um sobrinho lindo, creio eu que já é um menino, não sabemos o sexo ainda, mas eu creio em Deus que é um menino, porque Deus, ele não nos deixa enganada, né? Deus não nos deixa. E eu tô muito feliz com a vida dos meus irmãos, com a família deles. Deus fez da maneira que Ele quis, do jeito que Ele quis, sabe? E graças a Deus, meus irmãos são os ótimos irmãos, eles são ótimos para mim. Eu tenho eles como a parte da minha mãe e do meu pai na minha vida, sabe? E é o que eu falei já uma vez para minha irmã. Eu posso estar até longe, mas ao mesmo tempo eu tô perto. Porque eu tô orando, tô jejuando pela vida deles, pedindo a Deus para que Deus possa guardar, proteger. Porque só Deus sabe o carinho e o amor que eu tenho pela vida deles, sabe? Eu tenho eles na minha vida como um pedacinho mesmo do meu pai e da minha mãe. E isso eu jamais quero perder. Amém. Amém. Jamais. E aí você, muito nova, aprende a ser mãe tanto das suas filhas, né? Quanto dos seus irmãos. E com 19 anos, você tem a sua segunda filha? Isso, 19 para 20, vamos botar 20 anos. Para 20 anos você tem a sua segunda filha. 20 anos. E passando esse processo da crise de ansiedade, da depressão, ou você ainda estava nesse processo quando você engravida? A sua filha faz parte da tua cura? Então, esse processo da crise de depressão, da crise de ansiedade, ele veio, vamos botar assim, uns meses depois que a minha filha nasceu. A sua segunda filha? Isso, a minha segunda filha nasceu. Quando eu estava no processo, né, que eu deveria ter, que era o meu luto, você estava eu estava cuidando não só da minha filha mais velha, quanto do meu pré-natal, sabe? Você não teve esse tempo? Eu não tive. Então, quando a minha filha nasceu, foi aonde que veio. De vez de me trazer a alegria, me trouxe uma depressão de tristeza, porque eu não vivi o meu luto. Entendi. Eu não tive ele. O segundo luto sem poder chorar. Sem poder chorar. A segunda morte sem poder viver o luto. Isso aí. Então, assim, foi um momento muito doloroso, sabe? Porque quando eu precisei viver ele, sentir falta da minha mãe, ter aquela, eu quero a minha mãe, eu não consegui. Ou eu chorava para ter a minha mãe, ou eu cuidava, sabe, da minha pequena, ia pré-natal, ou eu vivia também, né, porque a minha gravidez
Minha segunda filha foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil mesmo. Tive vários livramentos de morte, até que um deles, com 8 meses, eu caí de uma ladeira. Eu rolei essa ladeira. 5 horas da manhã eu quase morri, né? Eu falo que aquele dia eu nasci de novo. Não só eu, como a minha filha. Porque... fiquei cheia de hematomas, fiquei cheia de hematomas, cheia de marcas, tenho até hoje, cicatrizes na sobrancelha, nas pernas, por causa desse acidente, a qual eu tive, né? Eu ainda não sabia o sexo, não sabia, só fui saber depois, mas naquele momento eu tinha terminado de sair do hospital, porque eu tinha passado mal, fui para o hospital às 11 horas da noite, e ali eu fui ver se a minha filha estava bem. E se já era para mim ter ela com 8 meses, porque eu já estava perdendo líquido desde 7. E chegou lá na hora, fiquei de 11 até as 5 horas da manhã na observação. Saí do hospital. Na época não tinha esse negócio de Uber, não tinha esse negócio de moto Uber. Né? O meu esposo não tinha moto, ele foi me buscar de bike. Olha... Nossa. Só que aí eu fui andando, né? Do hospital até uma certa ladeira que tem ali em Santa Cruz. E eu cansada, minha filha tadinha pequenininha em casa, dormindo. E o meu esposo naquela época, ele era espírita, né? E eu evangélica, ele espírita. E eu precisando muito, 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 muito para que Deus viesse trazer uma libertação para ele. E eu ali fui, ele, amor, sobe aí, sobe na bike, que a Milene tá em casa dormindo. Eu, tá, Yuri, subi. Quando eu subi na bike, desceu a ladeira, ele, segura que eu tô sem freio. Meu Deus. Mulher, quando ele fala, segura que eu tô sem freio, eu só sei que eu voei. Eu olhei a ladeira que nem uma bola. Maior barrigão. Eu tô rindo, mas foi... Misericórdia. Foi sério a situação. Livramento, minha filha, é um livramento atrás do outro. É um escape atrás do outro. Então, assim... E ali Deus me deu mais um livramento, né? Deus me deu mais um livramento. Eu caída no chão, eu só escutava o barulho do caminhão vindo. Eu falei assim, meu Deus, me levanta daqui. Bati, né, com a fonte 3 vezes. E nisso eu me arrastei. Quando eu me arrastei, fui pra calçada, veio um caminhão, levou todos os meus papeladas que estavam no chão. Aí, meu esposo gritando no meio da rua. Ai, meu Deus, matei minha mulher, desesperado. E quando eu levanto, isso aqui meu, sangrando, inchado, ele olha pra minha cara e fala, meu Deus, o que aconteceu? Tu tá toda inchada e tal. E ali ele manda eu voltar pro hospital. Né? Ele, vambora pro hospital de novo. Eu falei assim, não. A confiança em Deus, ele é tudo, sabe, missionário? Ele é tudo porque é o que te salva. Eu falo, quando você confia em Deus, né? Ele salva. E naquele momento eu falei assim, não, vamos para casa. Vamos para casa porque, mais uma vez, o inimigo tentou tirar a minha vida e a vida da minha filha, mas ele não conseguiu. Vamos para casa, vamos dobrar o joelho no chão. Vamos agradecer a Deus pelo livramento. E ali meu esposo, ele era muito, sabe, muito rigoroso com esse tipo de coisa. Ele não acreditava, era um jovem, né, porque ele criou uma responsabilidade muito grande. Conheci ele com 17 anos, eu já com filho. Ele criou, a minha filha cria até hoje. Então, assim, ele, vamos então. Fui para casa, chegou em casa, ele dobrou o joelho no chão comigo, agradeceu a Deus, né? E naquele momento ele levantou. Quando ele levantou, ele pegou tudo que ele tinha botado em cima da geladeira, da religião dele, e sumiu, jogou longe. E falou assim, a partir de hoje eu nunca mais vou servir esses deuses aí. Porque no momento que eu mais precisei, que eu precisei que eles guardassem a minha família, a minha filha, ele queria levar. Então nunca mais eu vou servir esses deuses. E hoje, né, o meu marido, ele não é mais espírita. Glória a Deus. Né? Ele hoje é conhecedor da palavra, já se batizou,
conhece a palavra. No momento tá afastado, é aquela ovelha meio que rebelde, né? Mas é um grande homem, sabe? Temente, conhece a palavra, sabe o que Deus já fez na vida dele. Também tem um testemunho imenso para ser contado. Então, assim, Deus, ele fez um grande milagre na minha vida. Glória a Deus. Sabe? Fez um grande milagre. E eu só tenho, de novo, só que agradecer. Através desse acidente, Deus vai lá e se apresenta ao seu esposo. Se apresenta, isso aí. Se apresenta ao meu esposo. Se apresenta de uma maneira diferente, né? Mas sabe o que é? Multiformas de agir, né? Multiforma de agir. Somos vaso, né, irmã? Somos vaso. E eu costumo dizer em algumas pregações, né, que eu dou, que desde o momento que a gente se dedica, né, a aceitar Jesus, aceitar Ele, levantar a nossa mão para o céu e aceitar Ele como nosso único suficiente Salvador, ali a gente entrega a Ele também, não só a nossa vida, mas como nosso livre-arbítrio. Então, assim, desde o momento que eu entrego a Ele o meu livre-arbítrio, eu não mando mais em mim. Eu não posso fazer mais o que eu quero, mas sim o que Ele quer. Então, Ele faz da minha vida o que Ele quer, né? Eu sou um vaso, um instrumento na mão dele. E se essa foi a maneira que Ele encontrou de salvar a vida do meu esposo, trazendo ele para a presença, quem sou eu para impedir isso, né? Então, foi uma maneira meio que dolorosa, sacrificante, mas Deus salvou. E aí, depois você foi na consulta, tudo direitinho com a sua filha? Tudo. Tudo não direitinho, alterou não teve nada. sequela? Nada. Não. Foi só em você mesmo? Olha, o negócio foi só contigo? Depois disso, 9 meses, minha filha nasceu de 9 meses e 4 semanas. Veio com queimadura nesses 2 dedinhos aqui, com bolha grande de queimadura. Bebeu água de parto. Minha filha é perfeita. Glória a Deus. Graças a Deus, minha filha não tem sequela nenhuma, não tem doença nenhuma. É uma ótima menina, sabe? E muito inteligente. E tá aí, 12 anos já vai fazer. 12 anos. E Deus faz isso, né? Deus é. E aí vem o seu terceiro filho, que é um menino. Meu Brian, abençoadinho. Foi logo após a perda da sua avó? Como é que foi isso? Sim, foi logo após. Foi logo após que eu perdi a minha avó, né? Eu perdi minha avó em 2018. Meu filho nasceu em 2019, né? Assim, uns meses depois que eu perdi minha avó, também eu tive até o meu luto, mas não do que eu precisava ter. Eu acho que o da minha avó, eu digo que a morte da minha avó foi a mais dolorosa para mim. Poderia ter sido do meu pai e da minha mãe, mas a da minha avó foi mais dolorosa, porque foi de uma maneira que eu não esperava. Por mais que ela já tivesse a idade que ela teve, que minha avó veio falecer com 84 anos, sabe? Não tinha problemas de saúde. Nenhum. Deus já tinha até me dito que iria colher uma rosa do meu jardim, sabe? Mas só que por eu ter só ela ali no momento, eu não achava que poderia ser ela tão rápido, né? Então, assim, minha avó foi uma mulher muito guerreira, muito. Teve 12 filhos, né? Criou os 12 filhos dela totalmente sozinha. Trabalhou em 2 empregos para criar os 12 filhos. E além dos 12 filhos, ainda criou alguns netos, como eu, meus irmãos, né? E quando a minha avó faleceu, né, eu não sabia, mas eu também estava grávida. E ali eu falei, né, que a minha avó ela veio para poder me trazer um alívio. Ela estava ali para me trazer um alívio, porque quando eu perdi minha mãe, perdi meu pai, ela que se tornou forte, porque ela, no mesmo momento que ela perdeu, eu perdi meu pai, logo um mês depois ela perdeu um filho e vários netos, né? Perdeu um filho, uma nora e 4 netos, porque a minha tia ainda estava grávida. Então, assim, ela sim
foi uma mulher muito forte, foi uma mulher muito guerreira. E ela não teve o que eu tive, que foi a depressão, a crise de ansiedade, ela não teve nada disso. E quando eu perdi ela, e logo depois eu descobri que eu estava grávida do meu filho, aquilo para mim foi algo que Deus fez muito grande. E eu pude entender isso depois de um tempo, tá? Eu não entendi isso na mesma hora, que, cara, meu Deus, perdi meu pai, tive minha filha, perdi minha mãe, tive minha filha, perdi minha avó, tive meu filho. Não, Deus só fez eu entender isso depois de muitos anos, que eu já tinha perdido eles. Porque quando eu perdi eles, meus filhos já eram um pouquinho maior, eu comecei a perguntar a Deus, Senhor, por que eu perdi minha mãe tão cedo? Por que eu perdi meu pai? Perdi minha avó, pessoas que eu mais amava. Aí Deus foi falando, filha, olha, você perdeu, mas eu te dei. Você perdeu um, mas eu te dei outro. Você perdeu não sei o quê, mas eu te dei outro filho. Então, assim, não foi perda, foi bênção. Você só teve bênção, porque filho para nossa vida é bênção, né? Então, foi onde que Deus foi me mostrando que tudo aquilo que eu perdi foi uma bênção na minha vida. E eu só tenho mesmo que agradecer a Deus por isso tudo. Glória a Deus. Você tem um testemunho de livramento, dentre muitos, né? Dentre muitos. Você contou aí sobre essa queda e Deus livrar sua filha. É um milagre. Né? Não tem... Muito grande. Mas um grande testemunho. E eu queria que você contasse um pouco sobre ele. Esse testemunho, missionária, é um testemunho impactante, porque é um testemunho que, por misericórdia do Senhor na minha vida, foi um testemunho que eu consegui muitas almas para a presença. Glória a Deus. Sabe? Um testemunho que quando eu tô ali fazendo meu serviço, né, atendendo alguma cliente, é onde que Deus toca no meu coração para contar. E através dele, umas clientes que são até mesmo de outras religiões, fica impactada, sabe? Chora, fala, Nádia, é Deus, porque eu tô toda arrepiada. Nádia, você é mulher de Deus. Então eu tenho ele na minha vida como um testemunho muito impactante mesmo. Então, foi no ano retrasado, vai fazer 2 anos, né, que isso aconteceu. Eu trabalhando como um dia qualquer no meu salão. Eu tinha um salão, tudo direitinho, bonitinho, era o meu sonho, e um sonho daquele foi realizado, né? E eu ali trabalhando, aí quando foi 8 horas da noite, meus filhos já estavam em casa, eu peguei, fechei meu salão normal, como de costume, orei antes de sair do salão, ungi meu salão, ungi a porta do meu salão, e fui andando, assim, não é longe a minha casa para o salão, nem do salão para minha casa. É bem perto. E eu indo de esquina, bem de esquina da minha casa, tinha um carro preto. Só que aquele carro estava todo parado. Estava parado, com o vidro fechado, todo escuro. E eu achei que estava estacionado normal. E ali, eu contando assim para vocês, sabe, vem a cena certinha na minha cabeça. Quando eu passo do lado daquele carro, sai 4 homens encapuzados dentro daquele carro, totalmente armados, colocando a arma, um fuzil na minha cara e me jogando para dentro do carro. E naquele momento que ele me joga para dentro do carro e põe aquela touca na minha cabeça grande, que eu falei assim, Jesus, tenha misericórdia de mim. Só que, irmã, eu não sabia que aquele momento ali seria um reconhecimento, um conhecimento, né, do mundo espiritual. E quando eles me jogaram para dentro daquele carro e saíram comigo, eu só sabia pensar nos meus filhos. Eu só sabia pensar em como que eles poderiam ficar desesperados, me procurando, querendo saber onde que eu estava. E foi onde que eu tive que fazer exatamente o que a palavra do Senhor fala, guardar a palavra do Senhor na tábua do teu coração, porque haverá dias mais. E eu não sabia que aquele dia seria um dia mau para mim. E ali eu só sabia orar o Salmo 91.
Salmo 91, Salmo 91. E eu ali orando o Salmo 91, pedindo a Deus misericórdia pela minha vida. Aí, como eu sou eu sou sembreana, eu não sei orar baixo. Eu só sabia orar alto. E orando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará alto dentro daquele carro. E o carro no silêncio. Eles não falavam nada, 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 nada. E ali, conforme eu orava, uma hora o Senhor foi e falou assim pra mim: agora louva. Agora louva. Aí eu falei assim: mas Jesus, vou louvar como? Como que eu vou louvar num momento difícil que eu tô vivendo, angustiante, querendo chorar, a lágrima não saía, vá. Eu falava assim: Jesus, então eu vou louvar. Porque às vezes Deus faz a gente passar por certa situação para saber se a gente realmente, sabe, é cristão de verdade. Porque uns meses antes, eu tinha falado que eu não queria aceitar o meu cargo de missionária. Eu não queria. Sabe por que eu não queria? Porque eu tinha medo. Mais pela palavra. Porque a palavra fala que quanto mais dado, mais é cobrado. Então eu fiquei naquilo. Falei assim, não, eu como obreira já estou sendo cobrada demais. Imagina como missionária. O medo que eu tinha, né? E ali eu não queria aceitar. Até que conforme eu louvava o hino, eu queria cantar um hino para poder me sentir mais segura. O único hino que Deus ele fazia eu lembrar só era aquele assim, meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. E ali, conforme eu cantava aquele hino, eu falava, Senhor, mas eu quero um hino para acalmar o meu coração. Só que naquele momento o hino não era para mim. Naquele momento a oração não era para mim. Deus às vezes coloca a gente em certos lugares para a gente levar a palavra. Se a gente não quer ir por bem, a gente acaba indo por mal. Sabe, irmã? E naquele momento eu me senti, sim, que eu estava dentro da cova do leão. Igual Daniel. Que foi 4 leões. Dentro de um lugar estreito, escuro. Eu me senti como Daniel naquele momento. E ali eu cantando aquele louvor, eu falei assim, Senhor, eu não quero cantar esse louvor. E só vinha esse louvor. E era só esse louvor que eu cantava. E aqueles homens escutando o louvor. Uma hora o Senhor tocou no meu coração para falar da palavra. E eu peguei no braço de um, peguei no braço do outro, que estavam do lado esquerdo, do lado direito. E apertei, gritei, falei, varão, a palavra do meu Deus diz que ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor vai pagar um grande preço. Vigia, porque vocês não sabem com quem vocês estão se metendo. E ali eles puxaram a mão, ficou no silêncio, não falavam nada. O que mais me dava medo era o silêncio naquele momento, sabe? E ali o carro parou. Nisso, quando o carro para, eles não tiraram a touca da minha cabeça, eu continuei com a touca. E quando o carro parou, eles pegaram e falaram assim, da onde você é? Aí eu falei da onde eu era, onde eu morava. Aí eles, para de mentir, você tá mentindo. Eu falei assim, não, eu não tô mentindo. E eles falaram assim, pega a faca lá, que a gente vai cortar a mão dela agora. Eu puxei a mão para trás, falei assim, na minha mão tu não toca. A palavra de Deus fala que a nossa carne, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o espírito, mas sim contra a potestade. E eu, naquele momento, falei assim, não, na minha mão não. Minha mão vocês não tocam. Na minha mão não. E ali eu puxei a minha mão para trás. E o outro que estava do lado esquerdo, do lado direito, virou e falou assim, destravou a arma, botou na minha cintura e falou assim, se você não falar agora, eu vou te dar um tiro dentro do carro. Temos que ter autoridade, porque o Senhor, Ele nos dá autoridade. E eu fui falar assim, então vocês vão me matar. Mas vão ter 2 trabalhos. De me matar e de procurar quem vocês querem para matar também. Vocês estão com muita dúvida.
pego o meu celular que está dentro da minha bolsa, a qual ficou comigo o tempo todo. Eles não pegaram o meu celular para olhar. Não quis saber quem eu era antes de me sequestrar. E ali eles pegaram o meu celular, depois que eu pedi para pegar. E foi onde que eles começaram a ver, sabe? Que eu não era menina, que eu não tinha nada a ver com o que eles queriam, que eles estavam procurando. E ali eles pegaram meu celular e ligaram para quem mandou fazer isso. E falou assim, poxa, vocês estão malucos? Essa daqui não é a mina que a gente quer, não. Essa daqui é da igreja. Tá maluco mexer com quem é da igreja? Olha, quase que a gente mata a pessoa errada. Aí ali, que tava também do lado de fora, um outro virou e falou assim pra mim, fica tranquila. Fica tranquila porque nós somos bandidos, mas somos temente a Deus. Não vamos fazer nada com o servo do Senhor. Naquele momento, eu fui reconhecida no mundo espiritual. Amém. Naquele momento, o inimigo a qual queria tirar minha vida, a qual queria acabar com a minha profissão, porque ele sabia que através das minhas mãos, a qual eu sou transista, trabalho com ela, a qual vem muitas almas até mim para poder ouvir da palavra de Deus. Ele queria, na verdade, acabar com o dom que o Senhor me deu. Porque eu vi, naquele momento, quando eles queriam cortar minha mão, era para acabar com o meu dom. Era para acabar com aquilo que o Senhor tinha botado nas minhas mãos. E ele, quando falou que era temente a Deus, eu pude entender que era uma pessoa desviada, conhecedor da palavra, sabe? Só que Deus, ele é tão fiel na minha vida, na nossa vida, que ele nos dá um livramento, escape, nos ajuda, sabe? No momento que a gente mais precisa. Porque eu me senti naquele momento muito mal. Sabe quando você quer chorar e a lágrima não sai? Sabe quando você quer gritar e você não consegue gritar? Era aquele momento. Foi onde que eu vivi. E um pouco antes, né, de acontecer isso, deles reconhecer, eu tinha orado pela vida deles. Eu orei pedindo a Deus para que Deus pudesse ter misericórdia, porque eu queria orar por mim, só que naquele momento eu falei assim, Senhor, então eu vou fazer diferente. Eu vou aceitar o teu chamado. Eu dentro do carro falei com o pai, falei assim, eu vou aceitar o teu chamado. Então se hoje for o meu último dia, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer o melhor para o Senhor. E ali eu comecei a orar pela vida deles, comecei a pedir a Deus para que Deus pudesse guardar eles. Comecei a falar, Senhor, tem misericórdia desses homens, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles estão cegos pelo dinheiro. Tem misericórdia deles, Senhor. Do mesmo jeito que eu tenho família, eles também têm. Deus, que o Senhor possa libertar eles, que o Senhor possa guardar, livrar. Eu sei que do mesmo jeito tem pessoas orando pela minha vida. Tem mulheres, mães orando pela vida deles. E ali eles ouvindo tudo. Ouvindo tudo. Porque eu não orei baixo. Eu orei alto. Sabe? Eu costumo também dizer que o amor ao próximo é o que salva. É o que liberta. Porque não adianta eu ter só amor pelos meus filhos, a qual eu tô vendo. Tô vivendo, sabe? Se eu não tenho amor pelo meu irmão, independente de religião, independente de raça, independente de cor, independente de vida financeira, sabe? Eu tenho que ter amor por eles, eu tenho que orar por eles. Porque se Deus manda eu fazer o ID, eu tenho que ir e pregar o evangelho para eles também. E naquele momento eu vi que o pão que eu lancei sobre as águas a qual você trouxe a palavra, eu falei assim, meu Deus, ela tá ligada porque naquele dia eu falei dessa palavra também. Então, assim, o pão que eu lancei sobre as águas, eu creio que um dia eu vou achar. Em nome de Jesus. Eu vou achar porque o Senhor, ele tem sempre falado para mim que aonde eu fosse, era para me dar o testemunho, porque naquele dia eles mesmos falaram para mim. Quando eles reconheceram que eu não era a pessoa e que eu era, né, da igreja, eles falaram assim, para mim, você é da igreja, né? Eu falei assim, sou, varão.
Ele, então, a igreja que tu for, tu dá o testemunho. Porque isso é um grande livramento de morte. E eu fui e falei para eles, olha, Vaz, não só a igreja que eu for, mas sim quem eu ver, eu vou dar o testemunho. Porque o nome do meu Senhor tem que ser glorificado. Amém. E o outro veio, falou assim, poxa, deram a informação dizendo que você era a nossa mina de ouro. Falaram que você tinha 50 mil. E eu fui e falei assim, olha, varão, eu não tenho 50 mil. Tudo que eu tenho é 300 no Pix, 15 na capinha do celular, pode conferir. Aí ele, poxa, você não tem 50 mil mesmo? Falei assim, não tenho 50 mil. Mas tem ouro e prata. Se quiser, pode ir comigo, é tudo no céu. Se quiser, vambora. Então, assim, naquele momento eu lancei a rede, né? Porque o ouro e a prata a gente até tem, mas não é aqui na terra, é no céu. É lá que a gente tem o verdadeiro tesouro. Então, quando a pessoa que ela é desviada, é ímpia, é uma pessoa que já conheceu o nome do Senhor, mas no momento está cego pelo mundo, eles não querem saber se eles vão ter ou não o ouro e a prata no céu. Eles não querem saber da salvação. E naquele momento eu tentei. Eu lancei a rede. Eu lancei o pão, sabe? E eu creio que um dia eu vou achar. E naquele momento, quando eles disseram isso pra mim, né? Eles falaram assim, vamos deixar ela onde? Vamos levar ela pra casa? Vamos deixar ela onde? Aí eles, vamos deixar ela lá no tal lugar. Eu falei assim, um lugar longe, distante da minha casa, que era na Vila Kennedy. Eu falei assim, não, varão, não me deixa lá não. Eu não sei onde que eu tô. E o outro foi e falou assim, não, vamos deixar ela próximo da casa dela. E ali me deixaram numa praça, né? Tem, lá próximo. E eles falaram assim, a gente vai tirar a touca da tua cabeça. Não olha pra trás. Se você olhar pra trás, a gente vai dar um tiro na tua cara. E quando eles me botaram de cara pra parede, naquele dia, eu achei que eles iam fazer uma covardia comigo. E eu só sabia pedir a Deus a misericórdia pela minha vida. A misericórdia, a misericórdia. E ali, quando eu vi que ele já tinha ido embora, foi onde que eu me lancei no chão e chorei muito. Foi onde que a lágrima saiu, a qual estava presa. E ali eu agradeci tanto a Deus pela minha vida. Tanto. E nisso eu fui, encontrei um rapaz assim no meio da rua. Eu desesperada, chorando, tremendo, toda descabelada, descalça. Esse rapaz me levou até o trabalho do meu esposo, que era próximo dali da onde eles me deixaram. Uhum. E ali eu contei pro meu esposo o que aconteceu, que ele estava no trabalho, não sabia de nada. E cheguei em casa e encontrei a minha filha, né, que tá ali desesperada, a qual ela já, naquele momento, ela tinha a sensação do que tinha acontecido. E ela falou, eu sabia que tinham feito isso com a senhora, porque alguma coisa me contou que eles te sequestraram, mãe. Deus me contou que ele tinha te sequestrado. Então, assim, a gente pode até não estar no momento, mas Deus, ele envia. Então, eu creio que quando o Senhor, ele falou com a minha filha entrou em espírito de oração. Sabe? E ali eu contei pra ela. Eu fui sequestrada na sexta, no domingo. Eu fui pra minha igreja, dei o testemunho. E naquele dia, né, Deus usou a minha apóstola para falar comigo. Deus usou ela grandemente para falar que Deus iria se levantar, iria enviar um anjo da justiça ao meu favor. Porque Deus viu, ouviu e não gostou do que fizeram. E naquele dia o Senhor, ele iria enviar o anjo da justiça e iria me mostrar quem foi que mandou fazer aquilo comigo. Porque naquela mesma semana, o Senhor iria recolher aquela pessoa. E ali foi o que o Senhor fez. Na outra semana, uma semana depois, certinho, o Senhor, ele recolheu. Só que umas horas antes do Senhor recolher aquela pessoa, ele me pediu perdão. Ele me pediu perdão.
e falou que naquele dia ninguém mais poderia me cobrar a taxa naquele lugar. Ninguém mais. E umas horas depois, ele desce a sepultura na frente do meu salão. Hoje, eu não trabalho mais no meu salão. Eu entreguei porque demorou, né? Demorou eu me curar do trauma que eu passei. Eu entreguei o salão, eu me mudei da onde eu estava, porque eu não consegui ficar mais no local. Né, no começo, depois disso, né, eu fiquei com medo de qualquer carro. Eu não queria sair mais na rua. Fiquei com um trauma. Fiquei com um trauma bem difícil mesmo. Só que depois de um tempo o Senhor foi me curando, foi me lapidando, foi me restaurando. Já consigo andar sozinha na rua. Já consigo passar perto de alguns carros que estão com o vidro fumê fechado, com a porta fechada, estacionado. Já consigo ficar mais à vontade em cima do monte. Porque antes eu tinha muito medo. Eu tinha até medo de deixar minhas filhas andar sozinha, sair da escola sozinha. Então, assim, eu vivi esse processo, mas porque eu não queria aceitar o chamado. E foi nesse momento que o Senhor fez eu aceitar o meu chamado. Até porque depois de alguns meses, eu fui consagrada missionária. O Senhor me usou, me usa até mais profundamente em certas visões, certas revelações. Mas eu falo, né, que o chamado, ele é doloroso. Ele é muito doloroso. Mas o Senhor nos capacita para poder viver ele. Ele ajuda, ele sustenta. Então, assim, eu vivi esse chamado, eu vivi esse livramento, eu vivi essa experiência, mas tudo com Deus. Porque se eu não tivesse o Senhor na minha vida naquele dia, eu posso dizer que hoje eu não estaria aqui. Porque a gente vê em revista, a gente vê em jornais, a gente vê em redes sociais, em novelas. Quantas mulheres passou por essa situação e não conseguiu sair dela? Até mesmo homens não conseguiu sair. Pessoas que foram confundidas assim como eu fui. Pessoas que pediu a Deus naquele momento e naquele momento não conseguiu ser ouvido. Então, assim, eu posso dizer, eu sou um livramento vivo, sabe? Uma experiência viva. Deus, ele me livrou, me deu o escape, o livramento, me salvou e me mostrou que não é da maneira que eu quero, mas sim da maneira que ele quer. E eu agradeço muito a ele por isso, muito. E assim, hoje não sei como andam esses rapazes, não sei quem são porque eu não vi, mas eu creio que se um dia essa entrevista chegar até eles, sabe? Porque eu sei que pode chegar, eles vão entender que o que está acontecendo aqui hoje não foi só por erro deles, mas sim pela obra, pela palavra. Porque temos que pregar aquilo que a gente vive. Temos que pregar aquilo que a gente vive. E não adianta eu pegar no microfone para poder pregar se eu nunca vivi. Sabe? Se eu não tenho experiência. Se eu não tenho o que contar. Porque, missionária, pregar o que a senhora vive é fácil. Pregar o que o irmãozinho vive é fácil. Falar da história dele é fácil. O difícil é falar da sua história, da minha história. O difícil é falar o que Deus fez. Como que você vai pregar se você não tem experiência, se você não tem história? Sabe? E creio que isso tudo que o Senhor fez eu viver foi para que hoje eu pudesse contar e dizer: eu sei do que Deus fez na minha vida. Aleluia. Eu não tô aqui por passar. Tô aqui por passagem, sim, mas não é uma passagem qualquer, sabe?
Eu não cheguei sentando na janela, como muitas vezes fazem. Ah, ela é missionária porque a pastora ama mais ela, a maioria das vezes. Não. Eu sou missionária porque o Senhor, Ele viu o que eu passei. Ele me provou. Ele me sustentou. Ele me capacitou. Eu passei por muita coisa. E o que eu contei, o pouquinho do que eu contei, não é nada daquilo que eu já passei. Nada. Então, assim, Deus, Ele é maravilhoso. Não sei nem o que dizer, sabe? Então, assim, toda vez que eu conto esse meu testemunho para alguém, meu olho enche de lágrima, dá vontade de chorar, porque só quem já passou é quem sabe. Não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Eu sei que hoje tem muitas mães que choram por causa da perda de um filho, por causa da perda de uma filha que foi embora, hoje não sabe onde que tá, o que aconteceu. Tem mães às vezes que procuram, porque até hoje não achou o corpo. Sim. E naquele momento, quando eu estava dentro daquele carro, eu só sabia falar para Deus: Senhor, faça que os meus filhos encontrem o meu corpo. Eu mereço ter um enterro digno. Ou melhor, Senhor, não aceito morrer dessa forma. Era o que eu mais falava com meu pai. Porque é muito difícil você passar pelo que passou, né, desde criança. Deus sempre me deu o livramento. Mas assim, se chegar naquele momento, eu já com o meu salão, o meu sonho realizado, e do nada acontecer isso. Do nada o diabo querer arrancar de você o que você mais lutou para ter. E eu falei: Senhor, não aceito. Eu não quero. Eu não posso morrer dessa forma. A palavra de Deus diz que é pra gente aceitar o bem e não o mal. Então não devemos aceitar o mal. Ah, já estamos aqui, então... Não. Porque naquele momento o Senhor controlou a minha crise de ansiedade. Ele me ajudou a controlar a minha crise de ansiedade. Porque se eu me deixasse levar por ela, eu realmente estaria morta. Porque no momento da nossa crise de ansiedade, a gente não sabe nem o que fala. E é onde que muitas mulheres morrem nessa situação. Porque fala o que não deve, ou até mesmo tem um infarto, ou até mesmo não consegue controlar, acaba, sabe, falando besteira. E o diabo, ele tá aí para isso, para matar, roubar e destruir. Ele tá para fazer isso. E se você não se controlar, não controlar a tua mente, não controlar o teu sistema nervoso, ele vai conseguir fazer isso. O inimigo, ele conhece o meu e o seu ponto fraco. Ele sabe dos planos de Deus futuramente, na minha vida, na sua vida. Ele sabe de tudo. E ele sabia daquilo que eu precisava. Ele sabia daquilo que eu mais amava, daquilo que eu mais queria da minha vida. E ele tentou arrancar de mim. Ele tentou tirar de mim. Eu falo que Deus, ele é misericordioso, sim. Ele faz 100%. Mas se você não fizer os teus 50%, nada fica 100%. É 50% de Deus e 50% seu. Então, naquele momento, eu tive que fazer a minha parte. Eu tive que me controlar. Pedi a Deus, pedi. Muito. Muito, muito, muito. Mas eu tive que me controlar também. E ali, graças a Deus, eu hoje estou aqui para contar esse testemunho, para dizer que Deus, ele é amor. Deus, ele é Pai. Deus cuida, Deus transforma.
e cuida do momento que a gente mais precisa. Porque do mesmo jeito que eu senti o espírito da morte do meu lado esquerdo, eu senti também a presença de Deus do meu lado direito. E foi uma luta espiritual muito grande. Mas naquele dia, o inimigo teve que reconhecer quem era Deus na minha vida. Naquele dia, aqueles homens teve que entender que não é com qualquer uma que eles mexem. Não é. Porque às vezes a gente pensa que, é uma simples menina. Mas aquela simples menina carrega um Deus tão poderoso atrás dela. Carrega uma unção tão poderosa que essa unção, por amor a ela, até faz alguém descer a sepultura. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por isso. Foi uma experiência muito grande. Muito grande. Hoje eu conto esse meu testemunho para muitas crentes. Falo, né? Explico que Deus, Ele é amor. Que a maioria das vezes tem Deus como uma pessoa, às vezes, meio que ruim, né? Vamos botar assim. Porque, Deus cobra muito. Deus cobra sim. Mas se a gente estiver no querer dEle, se a gente estiver fazendo o que Ele quer, que Ele manda, não vai ser tão cobrado. E essa foi a minha experiência com o Pai, sabe? Amém. Graças a Deus eu consegui... eu sobrevivi. Eu vou botar assim. Sobrevivi. Deus fez eu viver de novo. Eu acho pela mais quinta vez. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. E quando o Senhor, Ele nos permite passar por certas situações, é para se revelar a nós, né? Para que a glória seja manifesta em nós e através de nós. E hoje você sentada aqui contando, hoje você conta nas igrejas, hoje Sim. você conta para suas clientes, hoje você revela o Deus que livra, né? A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia e sentinelas. Nosso Deus é o guarda fiel. Guarda fiel. Guarda E fiel. que guarda. E que guarda. Eu queria que você deixasse, para quem está nos assistindo hoje, quem está nos assistindo agora, aí você vai olhar para aquela câmera. Você vai deixar algo que o Senhor ministrar no teu coração, aquilo que o Senhor falar no teu coração. Então, hoje eu deixo, né, para cada um que está assistindo, para aqueles que já ouviram o meu testemunho, que Deus é o único caminho, né? É o único que salva, liberta, transforma. É o único que pode fazer da nossa vida o sobrenatural. Eu falo que sem Ele a gente não vive. Sem Ele eu sou como uma folha seca voando. Sem Ele eu sou como uma pequena coisa. Sou pó, sou cinza, sou barro, sou pecadora sim. Mas Ele tem sido tudo na minha vida. E eu sei que do mesmo jeito que Ele é na minha vida, Ele também é na vida de vocês. Também na vida de cada um que está me assistindo, que está ouvindo. E aquele que está afastado, aquele que quer se chegar ao Senhor, se chegue ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando. E sabemos que os dias são maus, muito maus. E se não tivermos Ele na nossa vida, nada a gente seria, né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus. Agradeço a vocês pela oportunidade. Amém. Agradeço a cada um que está assistindo, que está ouvindo, porque o Senhor, Ele falou para mim, usou a boca de uma pessoa para falar para mim que não é da mesma religião do que a minha, que esse meu testemunho, ele seria ouvido por 4
canto do mundo. E hoje eu tô aqui, pela misericórdia. Então, eu vejo que Deus, Ele usa qualquer um. Ele usa qualquer pessoa para poder nos trazer a resposta. E eu falei com Deus, Senhor, só deixa eu ir se o Senhor estiver lá. Então, assim, se hoje eu tô aqui é porque o Espírito Santo de Deus também tá. Amém. E eu agradeço muito a Ele pela presença dEle, pela misericórdia, pelo amor, pelo carinho, pela dedicação, por tudo. Tudo mesmo. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Ele nos permite passar, mas Ele não nos deixa só um minuto. Não deixe. A minha oração é que o Senhor continue te guardando, continue te usando, que você possa ser uma boca profética para essa geração. Amém. Que o lugar que você colocar a planta dos seus pés, o Senhor venha lhe dar por herança. Né? E que tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, venha se cumprir em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu desejo mesmo para você, missionária, tá? Que Deus possa também continuar te abençoando, que esse lugar venha crescer cada vez mais. Que Deus venha realizar não só o meu, mas o sonho de todos, da tua equipe, porque se hoje você está aqui é porque eu creio que também um grande testemunho você tem para contar, grande coisas você passou também. E Deus, Ele faz assim. Ele une propósitos, né? Então, eu creio que se estamos hoje aqui é porque Ele já tinha escrito, já tinha falado que iria acontecer, queria fazer. E hoje eu só tenho que agradecer. Eu também peço muito obrigada para você, para Ele, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. E creio que coisas grandes o Senhor ainda irá de fazer, não só na minha vida, mas como na sua também. Amém. Glória a Jesus. Estamos aqui com o nosso patrocinador. Cadê ele? Alpha Kids, moda infantil, sim. É uma loja online para você, mamãe, papai, vovô, titi, você, dindo, dinda, que gostaria de presentear os seus pequenos. Aqui vamos encontrar qualidade, beleza e bom preço. Não tem em outro lugar. Lembrando que você tem a oportunidade de comprar no conforto da tua casa. Sim, entregamos para todo o Brasil. Então vai lá no Instagram, Alpha Kids _modas. Moda, não é modas. Moda, tá? E no WhatsApp, que é 219 74 78 84 43. Lembrando, falando de novo para você gravar e ir lá nos chamar. 219 74 78 84 43. Não perca a oportunidade de vestir bem os seus pimpolhos. Amém? Dica da Miss, fica comigo. Amém? Eu quero agradecer a você que esteve conosco até o final desse programa. Lembrar que segunda-feira tem mais, tá? Vamos deixar aqui as redes sociais da missionária, tá bom? Vai lá, curte, comenta, tá bom? Outra coisa, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, curte, comente, toque no sininho para você ter todas as segundas-feiras o nosso programa juntinho contigo. Compartilhe, seja uma bênção nas nossas vidas, assim como eu sei que nós somos na sua vida. Eu convido vocês a estar conosco todas as segundas-feiras, às 20 horas. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima segunda. Fiquem na paz. Tchau, a paz.